MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa vamos falar de direito agrário. Pois é, você sabe o que é isso? Muita gente não sabe. Mas que bom que existe o Dr. Felipe de Benedetto. Ele que tem um canal no YouTube que fala sobre esse assunto e também é advogado especializado na área. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo. Muito bom aqui ter o senhor para a gente poder falar de direito agrário. Muita gente nem sabe que isso existe, pois é, mas que determina muito a vida de quem é produtor rural, né? As pessoas assustam quando eu digo que sou advogado agrarista. Verdade, eu nunca tinha ouvido falar o termo, até ver o canal do senhor. É um termo usado entre nós justamente para poder distinguir e conceituar essa especialidade dentro do direito agrário, advogado agrarista. Agora, a vida do homem do campo não é fácil, né? Seja na defesa da propriedade, seja na dificuldade de executar negócios, e a própria segurança do que envolve todo o patrimônio dele, seja até na transição, né, de um patrimônio, na falta de alguém, na venda e tudo mais, é uma pressão muito maior até do que um empresário da cidade. Nisso entra um papel importante do advogado, né, para dar esse suporte, dar esse alento. Por isso também que o senhor abriu um canal na internet até para dar essa ajuda à distância e de repente até presencial quando necessário, né? Exatamente, Danilo. Eu senti essa necessidade porque eu costumo dizer, inclusive no escritório, que existe um advogado em cada esquina, né? Antigamente tinha essa situação de você ter que esperar o cliente bater a sua porta para você poder atendê-lo. E hoje, com essa facilidade da internet, eu comecei a ver que existe canal do YouTube para tanta coisa, inclusive de outros advogados que falam sobre outras matérias. E assim, a necessidade de informação para o homem do campo, aquela vida corrida. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, dificilmente a pessoa vem à cidade. E hoje, graças a Deus, tem internet. Isso que eu ia falar, no mundo inteiro, na fazenda tem internet. Na fazenda tem internet boa. Pois é. Então eu falei, eu vou levar essa informação, vou levar essa orientação para aquela pessoa que está lá na roça. E tem dado certo, o canal tem pouco menos de um ano, completo ano agora em junho, e comecei a levar assuntos, notícias, informações sobre o direito no agronegócio. Um assunto que me chamou a atenção, né, que foi um vídeo que é um dos mais assistidos, é do boi de papel. Né, da vaca de papel. Vaca papel. Eu lembro que o Mato Grosso do Sul tinha tido aí quase uma CPI sobre isso, uma época, né? Mas ali o senhor explica de uma forma muito didática, muito clara, como que funciona esse tipo de situação e o quanto que, no caso, o homem do campo tem que estar atento a essa questão para não se envolver numa furada. Nós vivemos num estado exclusivamente do agronegócio. Então, a pessoa que vai comprar determinado bem, ele faz a conta em saca de soja ou arroba de boi. Né? Verdade. E não é raro, na verdade é uma situação muito comum, aliás, aqueles empréstimos, os agiotas que fazem empréstimo de dinheiro para produtores que se encontram em situação financeira difícil e fixam ali o seu juro, entre aspas, fixado em arroba de boi, sacas de soja. E a jurisprudência começou a analisar isso aí. Opa, pera lá, qual que é a real situação desse contrato? É empréstimo, né, agiotagem, ou realmente existe a saca de soja, existe o boi? Aí surgiu a expressão vaca-papel, porque a vaca só existe ali no papel, na verdade está simulando... Como se fosse uma garantia, né? Exato. Mas ali simula um crime de agiotagem. Então virou esse termo, esse conceito, e como existe essa variação muito forte da arroba do boi, da saca de soja, muitos produtores, quando chegavam os vencimentos dessa dívida, se viam impossibilitados. Pegavam um X, quando iriam pagar eram 5, 6, 10X a mais. E começou a levar essas discussões para o judiciário entendeu que isso era uma agiotagem e começou a anular esses tipos de contrato. Então a jurisprudência, os precedentes entenderam sobre a vaca-papel. Momento difícil para o Brasil e principalmente para quem é produtor rural, visto que a produtividade do campo caiu,
né? Afetada por questões climáticas e afetada por questões econômicas também internas, que dificulta mais ainda o acesso a crédito e investimento. Lembrando que o homem do campo investe pesado na produção dele, seja em maquinário, seja até em tecnologia de várias formas. Como lidar com isso também no aspecto do que envolve até as dívidas, né? Até nisso o advogado pode ajudar muito, né, a estruturar, a elucidar essas questões para que aquela família lá da fazenda, do sítio, então não fique enrolado em várias situações, porque assim, às vezes a enrolação primeiro é no banco, depois é no aspecto jurídico, né? Jurídico legal. Exato. Até respondendo a sua pergunta anterior, hoje, diferente de algum tempo atrás, o fazendeiro, ele é um empresário rural, pessoa física, empresário rural. E nada melhor para esse produtor, para esse empresário rural, que ele esteja devidamente orientado, acompanhado de um advogado especialista, para que ajude ele a tomar decisões. Uma coisa que esses empresários rurais vêm se conscientizando cada vez mais é em busca de prevenir situações, prevenir passivos trabalhistas, prevenir passivos tributários, prevenir passivos do Ministério da Agricultura, enfim, da sua atividade. Então ele vem buscando orientações através dos advogados, é por isso que eu fiz realmente o canal. Uma situação que é importante eu te dizer aqui, me fez lembrar, imagina um produtor rural, um lavoureiro, tá? Você já imaginou que aquele cara, que esse produtor, esse trabalhador, ele enterra literalmente milhões de reais em sua propriedade? Em semente, em adubo, enfim, ele enterra. Eu costumo dizer que é o ser humano que eu mais vejo, assim, é o ser humano que mais fé tem em Deus. Porque ele enterra esses milhões de reais, esperando que chova bem, esperando que o tempo seja bom, para que aquela lavoura germine, dê frutos e que ele possa ali pagar suas contas e ter o mínimo de lucro possível. Agora imagina só, essa pessoa que entra nessa dificuldade financeira, como você bem falou aí, se ele não tiver uma orientação. Então, importante estar junto, importante que cada vez mais os produtores se conscientizem dessa necessidade, porque nós advogados ainda somos vistos ainda com uma certa resistência, vamos dizer assim, para ser bem sutil. Tinha aquela coisa de confiar no advogado só se for o próprio filho, né? Pois é. Ou um parente, ou um genro, né? É aquela historinha, desculpa a brincadeira, diz que uma certa vez tinha uma briga entre dois fazendeiros e um bezerro varou a cerca para a propriedade do outro. Aí esse fazendeiro chegou no advogado, bem breve, chegou no advogado e falou: olha, doutor, o bezerro do vizinho está na minha propriedade e agora esse bezerro, ele está reclamando do bezerro, mas o bezerro está lá pastando no meu pasto, enfim, comendo do meu mineral, esse bezerro é meu ou é dele? Aí estava o advogado, o estagiário, que era filho do advogado, inclusive, falou: não, rapaz, o bezerro está na tua propriedade, comendo do seu pasto, né, você está gastando com mineral, esse bezerro é teu. Aí o cara: não, era só isso que eu precisava saber, levantou e foi embora. Aí daqui a pouco chegou o vizinho, falou: ó, doutor, o advogado e o filho, estagiário: doutor, meu bezerro está com a minha marca, varou a cerca que está na fazenda do vizinho, eu estou pedindo para ele devolver o bezerro, senão está comendo o pasto dele, mas o bezerro é meu, está com a minha marca. Esse bezerro é meu, é dele. Não, rapaz, o bezerro está com a sua marca, esse bezerro é seu, você tem que ir lá buscar esse bezerro. Aí o cara: não, era só isso que eu precisava saber, e foi embora. Aí o estagiário, o filho, coçou a cabeça: pai, não estou entendendo nada. Um vem aqui e o senhor fala que o bezerro é dele, o outro vem aqui e o senhor fala que o bezerro é dele. Ele falou: rapaz, cala a boca, esse bezerro vai ser nosso ainda. Então cria essa situação, mas não é mais nada disso, entendeu? Hoje existem profissionais e profissionais, é lógico, né? Brincadeiras à parte. E eu, quebrando um pouco o protocolo, sou filho de produtor, por isso que eu escolhi a advocacia do agronegócio, vendo meus avós, meu pai passar situações difíceis. Eu sou produtor e eu sei, Danilo, o que é a vida no campo. Muitas pessoas ainda acham que o fato de você ser fazendeiro é sinônimo de você ser rico. Lê de engano. Lê de engano.
Tanto é que se fazendeiro fosse o nome de pessoa rica, eu não estava advogando. Sem contar o risco, né? Da operação. Todos os riscos. É como eu disse, imagine um lavoureiro que enterra milhões. A esperança que esse homem tem que ter de que tudo dê certo para ele ter um mínimo de lucro. O pecuarista tem que contar com o fator sorte para o gado dele não ser picado por uma cobra, não cair num buraco e quebrar uma perna, não se machucar num tronco, e várias, o preço do boi, enfim, são vários riscos e só quem lida com isso diariamente é que sabe o que é isso. Agora, o Mato Grosso do Sul 3.0, vamos dizer, né, o Mato Grosso do Sul de hoje, ele é diferente do Mato Grosso do Sul Sim. de quando foi criado o Estado, ou um pouco antes, né? Que aqui sempre foi uma terra próspera, né? Mas em outras épocas daria tempo até para o advogado aprender sobre algo. Quando fosse desafiado a isso, ele não era obrigado a ser especializado. Hoje a gente está numa época de crise, uma época de muita rapidez na informação, muita pressão por resultado e muitas vezes até o cliente já chega muito apurado, né, numa situação até dramática para ser resolvida para o advogado. Nisso é super importante você contar com alguém especializado, né? E para ser alguém especializado, acredito que seja um caminho quase que diário de aprendizado, de acompanhamento, de atualização sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse destino que o senhor acabou tendo, né? Que não é dos mais fáceis, né? Porque a partir do momento que você se escolhe se especializar em alguma coisa, acaba até se afastando um pouquinho de outras, né? É uma escolha profissional difícil, que muita gente não faz, mas quem não faz está condenado ao fracasso. E quem faz ainda é um caminho muito longo para o sucesso, que depende de muito trabalho específico, né? É aquela situação, quem faz uma coisa faz bem feito. Quem faz duas faz de qualquer jeito, quem faz três esquece. E assim, realmente, eu advogo especialmente numa área, olha só, eu tenho advocacia especializada no agro e dentro do agronegócio, 90% dos meus clientes são produtores e empresas de sementes. Vou te dar um exemplo que é da forrageira, que está mais comum aqui em Campo Grande. A gente atende empresas no Brasil inteiro, mas aqui em Campo Grande especialmente as forrageiras, empresas de forragem. Para quem não conhece, acha que aquele mato que nasce verdinho no campo ali vem de forma natural, né? Aquele pasto que o boi come, não. Aquilo ali é fruto de uma semente selecionada, existe todo um processo, um procedimento perante o Ministério da Agricultura. E eu hoje sou um especialista na legislação de sementes. Mas como que eu iniciei nisso? Meu pai, como eu disse, era produtor rural, tinha também um comércio na cidade, uma agropecuária. Uma certa amizade, com um produtor de sementes forrageiras, e certa vez esse amigo dele estava com um problema no Ministério da Agricultura e eu recém-formado, esse amigo do meu pai foi reclamar para ele, nossa, não acha advogado que cuida disso? E ele falou, não, rapaz, meu filho acabou de sair da faculdade, está com uma sede de trabalho, passa para ele que vai que ele anima. E de fato, uma situação de outro mundo, não se vê nos bancos acadêmicos legislação sobre sementes, não se vê... É aquela coisa que só o mercado vai ensinar mesmo. Nem nos corredores dos fóruns. Até hoje, estou praticamente há 18 anos formado, eu tenho muita dificuldade de levar isso ao juiz. De que maneira? O juiz não conhece, então realmente eu tenho que sentar e explicar, desembargadores, etc., a legislação de sementes. E dessa oportunidade que me deu esse amigo do meu pai, um grande cliente até hoje, abriu portas para esse mercado, me especializei, me dediquei a isso. Para você ter ideia, fiz uma pós-graduação em agronomia, porque um dos módulos era legislação de sementes. Com muito custo, fui autorizado pelo reitor da faculdade lá em São Paulo, para poder, como advogado, bacharel em Direito, fazer a especialização, a pós-graduação em Tecnologia e Produção de Sementes. A partir disso aí também participei, estou bem junto à Embrapa de workshops, ajudei a organizar, elaborar instruções normativas do Ministério da Agricultura. Então, realmente aí a vida foi me levando para um lado. Você perguntasse para mim, você queria ser advogado em qual área? Tributário. Sempre gostei de tributário, gosto até hoje, não me especializei na área. E a vida me levou para esse lado. E cá estou.
E um lado que hoje o senhor até compartilha com muita gente na internet o conhecimento e até acaba sendo desafiado a buscar mais conhecimento, que é um método de interação. Como que foi também essa escolha da internet, né, de fazer o empreendedorismo, de ter um canal? Não é fácil, não é todo mundo que tem, né, ainda mais um canal nichado, especializado, né? E aí o problema não é o primeiro vídeo, o problema é a sequência manter isso, né? Assuntos. E aí não deixar escassear também. Exato. Você resumiu minha vida aí em praticamente um ano. Mas é aquela situação, graças a Deus a gente tem um volume considerável de clientes e trabalho que me dão essa possibilidade, todo dia surge um assunto novo e me dá essa possibilidade de trazer essa informação, essa orientação para o agronegócio, para os produtores, para os empresários. Veja bem, vou te trazer um assunto bem recente. Recente eu digo porque surgiu novamente, né? Um cliente, um usuário de semente que comprou uma semente forrageira de uma empresa que a gente trabalha, que eu advogo, e reclamou sobre a qualidade desse produto e o seu advogado entrou com a ação pedindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E nós já temos uma tese que, graças a Deus, já está sendo muito bem aceita, inclusive pelo STJ, de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de relação comercial. Então, assim, toda situação que surge, que revive no escritório, eu consigo trazer algo novo para o próximo vídeo. Inclusive, já tenho já escrito, também tenho um blog de artigos, então eu procuro casar o artigo que eu escrevo com o próximo vídeo para ter uma sequência até na cabeça, sabe? Então, graças a Deus, a gente consegue. Legislação de sementes é algo que sempre está mudando, não é somente uma legislação, tem um decreto, tem a legislação, tem a portaria, as instruções normativas, passando por revisão. Em 2020 mudou a legislação, mudou o decreto, foi feita uma portaria nova, então isso eu consigo toda vez estar trazendo. E por mais que pareça assim, um absurdo, o profissional dessa área, o produtor, o empresário, seus responsáveis técnicos, tem muita dificuldade na legislação. E isso me dá essa possibilidade de levar notícia para todo o Brasil. Principalmente aquela informação que vai fazer a diferença, né? Eu acho que esse é o grande propósito da coisa, né? E nesse sentido, assim, por exemplo, assim, embora seja especializado, não é isolado, não, né? Porque o agro ele é afetado por tudo. Uma das coisas que, de forma leiga, até tem essa impressão, é o quanto que o agro é afetado por aquele efeito cadeia, né? Do ganho, ele ser multiplicado pelo atravessador, né? Isso é uma coisa que o Brasil, infelizmente, ele não dá conta de resolver, né? E que a reforma tributária talvez vá pressionar ainda mais a questão do agro, até porque é uma reforma tributária meio aberta, meio indefinida, né? No futuro. Qual a preocupação que a gente pode ter, principalmente para essa região do Brasil, que tem um mercado consumidor menor, né? E é muito ligado ao agronegócio, com relação a essas transformações aí que possam estar vindo nesse Brasil novo, um Brasil que tem, por enquanto, não sido muito amistoso com o agro nesses últimos 2 anos, né? Danilo, muito pertinente sua pergunta e puxa um gancho inicial quando você falou da questão da dificuldade que hoje o produtor tem. Antes eram famílias que tomavam conta de suas propriedades, certo? E se você começar a reparar, está voltando isso, tá? Me delongaria muito, contaria uma história para chegar onde eu quero, mas hoje, devido a tudo que vem ocorrendo, especialmente nesses últimos 2 anos, essa reforma tributária da maneira que está afetando e vai afetar cada vez mais o produtor e o empresário rural. Primeiro ponto que ele deve se preocupar para proteger seu patrimônio, mas antes disso, para ele já planejar uma sucessão daquele patrimônio, a gente tem falado em holdings rurais. A holding nada mais é do que aquela empresa familiar,
com aspas. E não é só para gigantes do agronegócio, de jeito é para nenhum. todo mundo. Né? Hoje, pequenos grupos, pequenas famílias, núcleos familiares pequenos, com 1, 2 filhos, enfim, ele já tem que se preocupar com isso. Mas só para o planejamento familiar, planejamento sucessório? Não. A ideia principal, pelo menos que eu vendo aos clientes, é que seja um planejamento sucessório. Vou te dar um exemplo antes de dar prosseguimento. O que é mais barato hoje? Você pagar 6% de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, no caso do inventário, né, quando o patriarca ali falece e deixa os bens, você pagar 3% de imposto de doação. Vamos supor que ainda existe a situação de pai vivo e quer doar metade do seu patrimônio, porque a lei estipula esse limite para seus filhos, ou você pagar 2% de ITBI, de um possível ITBI na constituição de uma holding, que nada mais é de uma maneira bem didática, que bem simplória para que seja entendido, forma-se uma empresa, uma pessoa jurídica. O produtor rural ali estabelece um valor X de capital social, ele integraliza aquele capital subscrito com seu patrimônio, sua fazenda, sua propriedade ou propriedades, coloca os filhos de sócio. Daqui a pouco esse produtor sai da figura de sócio, passa a ser um administrador não sócio, mas com autonomia toda do negócio, de uma maneira bem simplória. E assim, nessa transmissão pode ser que seja cobrado ITBI. Então, assim, não é somente um planejamento sucessório, porque na hora da ausência dele, do falecimento dele, os bens automaticamente já ficariam com os filhos. Ele pode formar, a partir daí, um plano de negócio. Levar para uma instituição bancária para conseguir mais recursos. Ele pode, a partir daí, fazer, a partir da hora que ele constitui essa empresa, adota ali um regime de tributação, então ele já faz um planejamento tributário. Existem alguns mecanismos, alguns remédios extrajudiciais e judiciais, que vai depender da orientação do bom advogado, que pode salvar um patrimônio, pode salvar uma família. Então, eu queria deixar... É muito pertinente hoje a realidade de uma família, de um empresário rural que quer se perpetuar, ou quer levar o seu patrimônio adiante aos filhos, com esse impacto econômico que está acontecendo, com esse impacto econômico tributário que está acontecendo, que ele tenha consciência de montar uma holding. Agora, é uma pergunta final que também envolve os dilemas do nosso país, né? Onde é um país que, nesses rankings, onde complicabilidade de se fazer negócios, o Brasil sempre está lá atrás, né? Por conta da questão tributária, por conta do ambiente de negócios, questões políticas também. Não é um país dos mais agradáveis no mundo para se fazer negócio. Eu queria saber do senhor, que é alguém que estuda essa área, que olha a parte tributária, que olha o direito agrário, o que ainda daria para ser feito com relação à legislação que ajudasse a facilitar mais a vida do produtor rural, para ele poder levar o seu negócio com mais tranquilidade, produzir mais e ajudar, visto que é um setor que ele é fundamental na balança comercial brasileira, né? Quando o agro vai bem, o Brasil vai bem. Quando o agro vai mal, é um sinal que o Brasil não está muito legal. Danilo, no âmbito de simplificar as coisas, né? Exato. O produtor rural realmente, o empresário rural, ele precisa ser visto com outros olhos. Aqui não quero ser partidário, enfim, sem entrar nesse mérito, mas realmente ter uma legislação, criar incentivos fiscais, criar incentivos tributários, criar incentivos de negociações, renegociações de dívida, a exemplo da recuperação judicial. Também não vou não me delongar sobre esse assunto, mas ver que o agro hoje o que representa para a economia de um estado como Mato Grosso do Sul, para um país como o Brasil, o que nós exportamos e o que nós importamos, melhor ainda sobre o produto que a gente leva para fora, que alimenta o mundo. Então o produtor rural ele precisa de ser dado esse respeito a ele. E nesses últimos anos, o produtor rural vem tropeçando por questões, obviamente, não só econômicas, também questões climáticas, mas que se somam. Então tem que ser dado uma atenção especial, porque quando ele conta com o fator sorte,
eu preciso criar mecanismos de previsões, leis, para falar, olha, se acontecer isso, ele vai estar coberto com aquilo, se acontecer aquilo outro, e incentivos. Dispositivos que já tem em outros lugares do mundo. Que já tem em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, na França, na Itália. Bem lembrado, subsídios. Porque, como eu disse ainda, de uma maneira muito errônea, ainda o produtor rural, o fazendeiro, é visto como uma pessoa rica. Lê do engano. Logicamente que existem aqueles impérios, mas são pouquíssimos. Logicamente que existem aquelas fazendas, aqueles latifúndios imensos. Como tem em qualquer atividade, né? Como tem em qualquer atividade. Vai ter alguém lá que se destaca e Exato. que tem lá uma condição muito melhor. E o fato é o seguinte, se continuarem apertando o produtor como vem apertando, justamente só vai sobreviver aqueles maiores, que vai comprar a propriedade daquele menor ao preço que ele quer. Então, enquanto não existir meios legais, enquanto não existir um olho do governo ver esses produtores com bons olhos, dando condições e não inviabilizando essa atividade, tá? Só para você que a gente possa entender de uma maneira bem simples, também bem didática, eu vejo o Brasil, vejo o estado de Mato Grosso do Sul como um mecanismo de relógio. E o produtor rural, ele é uma engrenagem daquele mecanismo. Se uma falhar, falha o relógio. Pois é. Então a gente não pode inviabilizar aquele mecanismo. É aquele mecanismo que é responsável, talvez, pelos segundos. Agora, o Mato Grosso do Sul, durante muito tempo, ele foi referência nacional da pecuária. Já chegou a ter o maior rebanho do Brasil, hoje não tem, mas é a melhor carne do Brasil, ou dita entre as melhores ali, né? Pela forma como é criado esse boi e tudo mais, né? E a vida do pecuarista, dentre dessas dificuldades, se a gente for falar do produtor rural em geral, já é complicado, mas do pecuarista eu acho que ainda mais, né? Dá mais trabalho atender um cliente da pecuária no direito agrário? Olha, na verdade, os dois nichos são muito... tanto a lavoura quanto a pecuária tem suas peculiaridades. É difícil de falar que o pecuarista... Talvez o pecuarista tenha uma persona diferente do agricultor, tá? Mas o volume de trabalho do agricultor, digo assim, em relação a pessoas, a funcionários, é muito maior dentro da lavoura. Eu emprego muito mais pessoas para cuidar de uma lavoura do que na pecuária, dependendo do tamanho. Uma oscilação está sendo maior para a pecuária, né? Desse momento difícil de perdas e tudo mais. Talvez... Você fala em relação econômica, né? Mas, enfim... a complexidade, você fala. A complexidade do negócio... A pecuária é mais fácil de se trabalhar, não o pecuarista. A lavoura é mais difícil de se trabalhar, não o lavoureiro. Entendi. Entendeu? O lavoureiro já vem de uma situação de mente um pouco mais aberta, porque ele tem um contato direto com empresas multinacionais, e o nosso estado ainda sofre não seria a palavra correta, mas muita influência do sul-mato-grossense antigo, do pantaneiro. E eu acabo tendo uma boa convivência com todos, porque só em Campo Grande, só no estado eu estou há 39 anos. Só em Campo Grande eu estou há 24. Então meu pai lidou com isso a vida inteira. Eu praticamente nasci no estado, sou paranaense e estou aqui desde pequeno, desde criança, desde neném. Então a gente acaba falando a mesma língua, eu me policio e entendendo, né, esses meandros, Exato, né? É isso que eu ia chegar. Eu me policio muito, inclusive a forma que eu falo com os meus clientes, porque é diferente, a gente já tem uma certa convivência, eu acabo às vezes me enrolando no português quando tem que ser culto e quando tem que ser coloquial. Tá? Porque não adianta eu querer falar o juridiquês para um pecuarista, para um produtor rural, para um lavoureiro, e também não adianta eu ser simplório de terno e gravata defendendo os direitos dele, mas enfim, hoje a gente consegue ter essa conexão com o cliente, com o produtor rural, para que a gente entenda a dor dele, e de fato a gente consegue entender, e que a gente consiga transmitir para ele, fazer um diagnóstico, um prognóstico do problema dele. Agora, esse Media Training você ganha também pelo canal, né? Te desafia isso, né? Desafia. A fazer esse mindset. Rapaz, eu vou te falar que quando eu coloco a câmera na minha frente, sofri muito no início. Se você pegar meus vídeos do início e ver agora,
embora eu recebi um puxão de orelha do rapaz que me acompanha, né? Falou, você está muito apagado, mas eu sofro, porque a gente estuda termos técnicos. Legislação de sementes, por exemplo, é muito técnico. Mas um formato eu gostei, porque a chamada é muito boa. Obrigado. A chamada é muito boa. Então, quando a chamada é muito boa, você vai para dentro do vídeo, né? Você acompanha. Obrigado. Você consegue fazer uma chamada muito legal. Pretendo me aperfeiçoar mais, pretendo estudar agora realmente a mídia digital, entendeu? Eu sou cru nisso, sou analfabeto nisso, com perdão da expressão, mas é verdade. Mas com a audiência aumentando, né? Tem esse desafio também. Se Deus quiser abençoar, o meu propósito realmente é levar informação para todo o agronegócio do Brasil, do mundo. Digo do mundo, cara, porque me impressionou alguns números. Pessoas da Itália me assistindo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, da África. Falei, olha que bacana. Sabe? Eu achei isso fantástico. E de certa forma, até quem é de fora tem uma curiosidade sobre o Brasil, né? Pois é. Pela potência que é no agro. Então, né? aí, esses tempos atrás, também teve uma audiência da Irlanda. Irlanda é uma das maiores plataformas do JBS, na Irlanda. Então eu falei, olha, que bacana, porque a gente fala sobre o mercado do boi. Esses tempos atrás eu soltei uma matéria, até pensei que ia bombar, frustração total, sobre a CPI da carne, perdão, por conta daquela instabilidade, que até no momento ainda está a arroba do boi. E, enfim, então como eu procuro fazer, não falar somente de só determinado assunto, mas falar de um contrato rural, de uma road, de legislação de sementes, etc. e tal, então acaba tendo essa proximidade com os diversos públicos do agronegócio. Excelente. Parabéns, doutor. Obrigado. Conta sempre com a gente, toda a sorte do mundo no canal. Estou sempre à disposição. Eu fico lisonjeado e extremamente agradecido. Gostou do material? Então confere lá no canal dele e também não perde as informações no www.msindia.com.br. Também no YouTube tem os cortes, entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.